queridos, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Excepcionalmente, começando a gravar às 2h59 da madrugada, 3 horas da manhã, e eu estou aqui na cozinha. Por quê, gente? Porque eu estava na casa dos meus avós e aí eu lembrei que eu me comprometi a fazer hummus, né? Então, bora lá, porque eu preciso fazer para começar a semana, né? Não exatamente começar a semana, porque hoje é sexta-feira, quer dizer, já é sábado, né? Mas eu quero ter pastinhas árabes aí para o final de semana. E o hummus, ele precisa ser trabalhado já desde o dia anterior à noite, porque o grão de bico precisa ficar de molho. Então, é isso que eu vou fazer agora. E aí eu vou deixar ele de molho até amanhã, né? O que é hoje? Vocês estão entendendo, né? Que eu tô meio atrapalhada, estou com sono. Mas eu vou deixar de molho e aí, algumas horas depois, eu vou terminar esse hummus com vocês. Então eu vou começar. Aqui tem um pacote de meio quilo de grão de bico e eu vou fazer exatamente a metade. Então vamos lá. Mudei de ideia no meio do rolê, gente. Acabei decidindo fazer meio quilo aqui do grão de bico, o pacotinho inteiro. Vou colocar sal, vou mexer bem isso aqui, só pra misturar bem. A quantidade de água, gente, é mais ou menos cobrindo e mais uns 3 dedos pra cima, tá? O resto eu vou deixar tudo na legenda aqui do vídeo. Mas é isso, agora eu vou deixar dormir, né, assim, vou tampar e eu só vou retomar isso amanhã de manhã. Oi, gente, queria muito dizer que hoje ainda é sábado, mas não é. Eu tô com essa cara super amassada, é domingo 7h27 da manhã, porque ontem o dia passou por cima de mim, entendeu? Eu desci, tomei meu café, falei, agora vai. Aí não foi, entendeu? Não foi porque eu fui fazer várias outras coisas, pra casa dos meus avós de novo, o dia passou. Quando eu pensei que não, ele acabou. Aí eu deixei pra fazer hoje, domingo, tá? Então hoje eu não vou nem tomar o café primeiro, eu vou primeiro fazer as coisas. Então vamos lá, porque o grão de bico, ele continuou aqui me esperando, ó. Vou mostrar pra vocês. O que eu fiz? Eu só troquei a água antes de dormir, né? Então por isso que essa água tá mais clara, tá vendo? E vamos lá, vou escorrer isso aqui e a gente começa o hummus. Gente, eu até abaixei um pouco vocês, pra vocês quase verem. Temos uma nininha ali, né? E aqui eu já montei o meu processador. Só que antes de eu fazer o hummus, eu vou adiantar as coisas do baba ganoush, né? Que a base é o quê? Berinjela. Então assim, gente, como que faz baba ganoush? Via de regra, coloca-se a berinjela inteira. Só que eu sou um ser humano muito desconfiado de inquilinos na berinjela, entendeu? Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar o meio e vou colocar, tá? Se tiver algum libanês, algum armênio aí, me perdoa, tá? É um probleminha assim de confiança, talvez eu precise trabalhar isso em terapia, mas não será hoje, tá? Claramente eu preciso trabalhar a autoconfiança, porque, gente, essas berinjelas estão lindas, tá vendo? Dentro, estão muito bonitas. Bom, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar pra assar desse jeitinho aqui mesmo. Tá vendo? Elas juntinhas. Vou passar um papel alumínio e vou enfiar no forno, tá? Aí daqui a pouco eu vou virar elas, mas eu vou explicando pra vocês. Então, por enquanto, papel alumínio e forno. Bom, gente, a berinjela está no forno. Tem um outro jeito de fazer, inclusive vou comentar aqui com vocês, que é o quê? Você colocar a berinjela na boca do fogão e ir virando, tá? Porque o que dá aquele sabor defumado no baba ganoush? Queimar a berinjela, tá? Só que o que eu vou fazer? Ela tá no forno com o papel alumínio, que é pra potencializar, porque eu não tenho muito tempo agora de manhã. Então eu vou deixar uns 20 minutos assim, depois eu vou tirar e aí eu vou deixar mais um tempo, acho que 15 minutos, viro 15 minutos, tá bom? E agora o grão de bico, né? Eu escorri a água e vou passar ele para uma panela. Se você for cozinhar numa panela normal, ele vai cozinhar mais ou menos por 45 minutos. Se for numa panela de pressão, como eu, 20 minutinhos ele vai estar ótimo. No ponto, qual vai ser o nosso ponto? Desmanchando. Vou colocar água até cobrir e ficar uns
uns 2 dedinhos pra cima. Aí eu vou colocar sal. Mexer aqui. Vou colocar bicarbonato de sódio também. O bicarbonato vai fazer o quê? Ajudar a desmanchar aquela pelinha do grão de bico. Pronto, e agora eu vou tampar e vou colocar na pressão. Só pra mostrar, ó, ficou 20 minutos tampado. Aí eu tirei o papel alumínio e ela já tá assim, ó, tá vendo? Já mudou de cor a casquinha e já tá dando umas pegadinhas embaixo. Então agora eu vou voltar pro forno desse jeito, virada nessa posição ainda. Eu acho que eu vou deixar uns 15 minutinhos. Tá maior barulho porque tá saindo a pressão da panela, tem air fryer funcionando aqui na cozinha, que eu tô fazendo meu café da manhã. Mas tá vendo que pegou bem aqui? Então é exatamente essa parte da casquinha que pegou que vai dar o gosto defumado. E olha como ela já tá vendo? Eu vou virar, né, pra torrar o outro lado. Ó, tá vendo? Eu vou deixar torrar o outro lado mais uns 15 minutinhos. E aí tá no jeito já da gente bater. Ó, a casca, beleza? Vou mostrar pra vocês a situação desse grão de bico, ó. Ele basicamente já virou uma pasta. Tá vendo? Isso é o bicarbonato que faz, tá? Além dele ter ficado bastante tempo de molho, né? Então agora eu vou bater isso aqui. Vou começar então colocando o grão de bico aqui no processador. Tá faltando colocar mais um pouco de grão de bico ainda, gente, mas eu acho melhor bater, porque tá bastante. Vou colocar 3 dentes de alho, vou bater assim por enquanto. Daqui a pouco eu coloco os outros ingredientes. Deixa eu ver se já dá pra colocar, dá, o restante do grão de bico. Então, eu vou continuar aqui colocando limão. Eu tô no limite do processador. Eu nunca fiz essa quantidade toda de hummus. Ele rendeu demais. Ele vai ficar mais pastoso, gente, porque passou muito, né? Muito tempo de molho. Mas tá tudo bem. E vou colocar aqui o tahine, que eu uso dessa marca aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Eu gosto dessa marca de tahine aqui, ó. As quantidades eu deixo no box de descrição, pra vocês saberem direitinho. O meu também empedradinho. Nossa, vai ser uma diversão bater isso aqui. Tá muito no limite, gente. Orem por mim, mas vai dar certo. Bom, gente, bati, mas eu vou colocar sal. Vou pôr até aqui por cima, porque senão vai ficar difícil a vida. Passei o hummus pra cá, gente, ficou lindo, bem lisinho. Qual foi o problema? O problema foi que eu me confundi um pouquinho com a proporção, né? E agora eu tenho um balde de hummus. Eu vou levar pra geladeira, né? E agora eu vou focar no baba ganoush. Dei uma lavada express aqui pra começar o baba ganoush. Então a primeira coisa, o que eu vou fazer? Eu vou raspar a polpa das berinjelas e colocar ali dentro do processador. Como que dá mais o gosto de defumado é a casquinha, então tem que raspar bem, tá? Sem medo de ser feliz, não vai amargar, vai só dar gosto de defumado. Quer dizer, o baba ganoush, gente, eu acho que ele tem um fundinho amarguinho, mas é por conta do próprio sabor da berinjela, né? Então aí, pra não gostar, tem que ser alguém que não goste da bichinha, né? Coloquei aqui, tá vendo? Toda a minha berinjela, a diferença da quantidade do hummus, né? E aí agora eu vou colocar
2 colheres de sopa dele, que é a estrela, né? O tahine. Vou temperar aqui com um pouquinho de páprica. Pimentinha do reino. E vou colocar aqui um dente de alho que eu amassei. Por que eu amassei pra pôr no processador? Porque dizem os árabes... Deixa eu virar aqui pra falar com vocês. Tô com o cabelo preso de qualquer jeito, mas enfim, gente, só pra eu falar olhando pra vocês. Dizem os árabes que quando a gente amassa, né, ou então espreme o alho, ele libera os óleos, né? Então, já que eles disseram, tá dito, não vamos contestar. E agora eu vou bater o nosso baba ganoush. Vou mostrar pra vocês, gente, ficou perfeito. Aliás, eu vou retirar o perfeito pelo seguinte, o que tá faltando aqui que eu não tenho em casa? Espremer um meio limão, tá? Aí ia ficar maravilhoso. Então, eu vou passar pra um potinho, passar pra geladeira, vou ver se eu vou atrás de um meio limão. E aí, depois eu sirvo, né? Eu vou mostrar pra vocês como que eu finalizei as pastinhas aqui. Eu já embalei porque eu vou levar pro meu pai. Eu já vou pra lá. E aí, eu finalizei aqui. O baba ganoush tá aqui, né? Ficou só um pouquinho, que o resto vai pra ele, que ele ama berinjela. E aqui é o hummus. Gente, o hummus eu deixei de falar uma coisa importante pra vocês. Como o meu foi muita água do cozimento, porque eu passei do ponto e tal, eu não fiz isso. Mas pra dar uma leveza e uma cremosidade, você pode bater com 2 pedrinhas de gelo, tá? Aí, finalização, vamos lá. Eu coloquei os 2 no potinho, coloquei azeite nos 2 e páprica defumada nos 2, porque eu gosto. Aqui no hummus, além do azeite e da páprica defumada, eu polvilhei esse tempero que eu amo, que é o za'atar libanês. E aqui no baba ganoush, eu coloquei só o azeite, a páprica e salsinha picada. Eu só tinha congelada, então eu coloquei pouquinho pra não aguar muito. E aqui, se eu tivesse, eu colocaria uma cebolinha fresca, picada, tá? Então fica aí a dica, za'atar nesse. O za'atar, inclusive, fica muito gostoso na coalhada também. E aqui eu não coloquei, né? Mas tá perfeito o baba ganoush e o hummus. E agora eu vou comer com um pãozinho sírio. Queria só falar pra vocês que eu uso sempre essa marca aqui, ó. Não sei como fala, Zeni, não sei. Tanto o tahine quanto o za'atar. E eles são maravilhosos, tá? Não são coisas baratas, gente. Dá uma média de uns 50 reais aqui o za'atar. Eu acho até que é mais caro. Esse aqui foi meu pai que comprou, eu comprei esse. Esse aqui foi R$93, meio quilo, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, uma tacada só eu usei metade hoje pra fazer o hummus e o baba ganoush. O baba ganoush usa menos dele, né? Ele é uma pasta de gergelim. E o hummus já não, vai bem mais. E aqui eu teria colocado também o quê? O meio limão nesse e um pouquinho mais de limão nesse, mas ficou bom. No final de semana eu fiquei muito multitarefas. Estão vendo o cabelo? O que aconteceu? Terminei as pastinhas, coloquei na geladeira, depois eu fui tonalizar o cabelo, fui fazer as unhas, só que essa gênia que vos fala não colocou luvas para tonalizar o cabelo. Então eu fiquei com os dedos parecendo, não sei se vai dar pra ver no vídeo, parece meio que eu brinquei com terra e não consigo tirar. Então eu vou ter que ficar, né, tomando banho, lavando louça até sair. Mas enfim, hoje já é segunda-feira de manhã, eu fiz tudo isso ontem. Depois eu fui buscar meus primos, nós fomos pra casa do meu pai, passamos a tarde lá, depois eu fui pra casa dos meus avós, enfim. Cheguei à noite aqui, hoje já é o quê, gente? Hoje é segunda-feira, né? Vocês lembram aquele meu dia de folga que não é folga? Que eu trabalho mais que todos os outros dias da semana? Pois é, estamos nesses dias. Então eu já tô aqui no escritório, tomei meu café da manhã, fiz um cuscuz, né? E o baba ganoush eu levei quase todo pro meu pai, mas o hummus rendeu muito, né? E aí ficou uma boa quantidade aqui em casa. Inclusive, eu vou pesquisar, já eu volto dando essa resposta pra vocês, se é possível congelar hummus, porque fiquei curiosa. O grão de bico é uma das coisas que congela super bem, né? Mas como ele tá ali batido com tahine e tal, eu não sei. Agora estamos num dia meio chuvoso, ó, vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Tá um dia assim meio nublado. Temos uma roupinha fazendo aniversário ali no varal, que eu lavei sei lá quando e não tirei. Vou tirar agora. Por que eu vou tirar agora, gente? Exatamente, porque esse cesto vai ter que entrar lá assim que eu lavar. E aqui nós temos uma gata linda divando, né, Nina?
que é isso que ela faz. Ela é diva. Então eu vou lavar esse cesto, vou tirar aquela roupa do varal, vou dobrar. Preciso também lavar a roupa de cama, né? Trocar a roupa de cama, lavar tudo, inclusive. Ai, vamos lá comigo tirar a roupa de cama, gente? Porque eu tô sem coragem, vocês vão junto, pelo menos me dá um... Entendeu? Vamos lá. Why do we dance in the moonlight? Inclusive, eu ia lavar a roupa normal, mas eu acho que eu vou lavar de cama primeiro. Porque o que acontece? Religiosamente, aqui em casa, eu troco a roupa de cama uma vez por semana, geralmente na sexta. Mas coisas me aconteceram e aí eu esqueci. Colors were faded, man, I miss them. Ain't no place that I would rather be. Why do we dance in the moonlight? Must be a reason why. Vamos tirar o controle remoto, porque quem é antigo nesse canal já viu que uma vez eu lavei a roupa de cama com controle, né? Aí eu até marquei a LG, falei que o controle deles era muito bom. O rapaz falou, moça, pelo amor de Deus, mas não fica fazendo isso, né? Mas eu acho que é um marketing bacana pra marca, né? Vou separar aqui a colcha. Um milhão de coisas pra fazer, gente. Eu e Nina estamos como? Estamos aqui de preguiça, né? Porque eu decidi que eu ia ficar um tempinho mimando aqui a meu, né? E estou lendo um livro novo, gente. Vou mostrar pra vocês, ó. Peguei esse aqui, ó. Ó a máquina avisando que lavou já. Peguei esse aqui, ó. Uma mulher... Eu ia falar Uma Mulher em Queda, mas é Mulher em Queda. Me lembra muito os títulos dos livros do Charlie Donlia, né? Da Colleen Hoover. Podem falar o que for da Colleen, eu gosto dela, tá, gente? Não adianta falar mal da Colleen, que eu gosto. Gente, tá horrível minha unha, né? Tô pensando aqui, é que eu gostei do esmalte, tava tão bem feitinha. Agora eu não sei se eu deixo pra ir saindo, se eu tento passar uma acetona. Né, Nina? Um close da Nina, gente, vocês ganharam de graça. Vou pendurar uma roupa no varal, né? Colocar outra máquina pra lavar. E eu vou só com vocês até o almoço, gente. Pra vocês verem o que eu vou fazer. Vou fazer um almocinho bem gostosinho. Pique árabe, pra variar, né? Que novidade. Mas bem facinho de fazer e eu quero fazer com vocês. Mas eu vou colocar a primeira roupa na máquina. Já são 11 e pouco, né? Então... vou pendurar uma máquina, lavar outra e desço pra fazer o almoço. Estou aqui na cozinha já, gente. Tentei tirar as manchas dos dedos, ó, não tirei. Tirei foi o esmalte. As manchas não. Aí eu vou ter que fazer a unha de novo. E eu adiantei o almoço, mas vou fazer com vocês agora o restante dele, que é a parte mais importante, né, desta receitinha. Vou mostrar aqui o que eu fiz. Eu tinha essas berinjelinhas aqui, bem pequenas mesmo. Não sei o que aconteceu. Não era uma baby, tá, gente? E aí, o que eu fiz? Eu assei... Vou pegar um garfo aqui. Eu assei, fiz esse talho aqui com faca, né? Aí eu espirrei um azeitinho, sal e só. Era pra ter posto pimenta do reino, esqueci. Aí agora, que ela tá macia, eu vou só fazer assim, ó, pra amassar a polpa e vou vir com o recheio. O recheio eu vou fazer junto com vocês agora. Então, opa, esse negócio, né, gente? O tripé tá aqui do lado, mas eu quero fazer as coisas com uma mão só. Se minha mãe tivesse aqui, já estava falando, mas Bia... Vou pegar lá, gente, porque parece que eu fico ouvindo a voz dela quando eu pegar o negócio. Olha a diferença, né, gente, de usar as duas mãos. Bom, agora que eu já amassei bem aqui a polpinha, eu vou preparar o recheio. Para o recheio, eu vou usar ricota, na verdade é creme de ricota light, ó. É esse aqui, tá vendo? Da Presidente. Vou usar esse aqui. Aí eu vou colocar sal. Vou misturar aqui. Como eu tô só com fatia de mussarela,
Eu vou picar assim, rasgando com a mão mesmo. Eita, o pedreiro começou, gente. Não é seu Zezinho, é o pedreiro do vizinho, tá? Aí eu vou picar aqui. E vou misturar. E agora, gente, eu vou rechear. Tudo bem que elas estão bem planinhas, né? Nem dá pra falar rechear. Mas eu vou colocar assim, ó, por cima, tá vendo? Bem generoso, gente, que vocês sabem que aqui pura generosidade. Pra finalizar, eu vou colocar umas castanhas de caju quebradinhas. E agora sim, pra finalizar, eu vou fazer meu próprio azeite de ervas, que eu deveria ter deixado já desde ontem à noite, mas eu esqueci. Vou pegar essas ervinhas aqui. Eu tô usando esse mix de ervas que a Paulinha me deu, ó. Tomilho, ervas finas, orégano e sal. Aí eu vou colocar azeite aqui em cima. E agora, com uma colherzinha, é bom dar uma maceradinha assim, sabe? Pra soltar os... Aí eu vou só finalizar assim, ó. Gente, mas fala sério, se não fica digno de restaurante fino, não é? Esse é daqueles pratos que você vai comer primeiro com molho. Prontinho. E agora só uns 10 minutinhos no forno, que é pra mussarela, os pedacinhos derreterem, né? Porque a ricota não vai se mover. Mas olha só que coisa bonita. Olha a perfeição que fica, gente. Não fica um prato de comer com os olhos? Então já fica a minha sugestão aí, quando vocês quiserem impressionar, quiserem servir pra alguém. E é super fácil de fazer e não deixa de ser fit, né? Tudo bem, tem castanha, azeite e tal, mas ele é bem de baixa caloria, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Aí acabou sendo um vlog que começou na madrugada de sexta e acabando na segunda-feira, na hora do almoço. Mas ficou meio confusinho, mas com muita receita boa. Então, se você fizer o baba ganoush ou o hummus ou esta berinjela maravilhosa, você já me conta o que você achou, tá? Essa berinjela dá pra rechear com frango, colocar o frango misturado com a ricota ou com catupiry. Várias possibilidades. Se vocês fizerem, já fala o que achou, tá bom? Se não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e fica aqui comigo, que sempre tem uma receitinha, tem uma palavra, tem uma sugestão, tá bom? Um beijo, que Deus te abençoe, até o próximo vídeo e tchau!